Existem encontros que o destino escreve em silêncio, em detalhes pequenos, quase invisíveis, que só fazem sentido quando o coração está calmo o bastante para perceber. Às vezes é um olhar rápido na fila de um café. Outras é um toque acidental entre duas mãos que se cruzam no balcão. E há aqueles encontros que parecem nascer do próprio tempo, como se o universo estivesse esperando o instante certo para soprar. Agora. Mas antes de mergulharmos nessa história, se você ama romances que aquecem o coração, histórias reais com um toque de magia, se inscreve no canal e deixa o like. Isso ajuda a espalhar mais amor, mais esperança e mais narrativas que fazem a gente acreditar, de novo, que o amor ainda está por aí, nas ruas, nos sorrisos e até num café às 6 da tarde. A história de hoje começa em Natal, cidade onde o pôr do sol parece pintar o céu com sentimentos. As ondas refletem tons dourados e o vento que vem do mar traz uma calma que contrasta com o ritmo apressado da vida moderna. É o tipo de lugar onde o tempo desacelera e é justamente aí que Laura e Rafael vão se encontrar. Laura tem 30 anos e trabalha como fotógrafa de eventos. Passa os dias entre flashes, casamentos e festas, registrando sorrisos de outras pessoas enquanto tenta esconder as rachaduras dos seus próprios. Faz um tempo que ela não acredita muito em destino. Desde que um relacionamento de 5 anos terminou de forma silenciosa e fria, Laura passou a viver no piloto automático. Acordar, trabalhar, editar fotos até tarde, dormir pouco e repetir. Rafael tem 34 anos e é arquiteto. Mudou-se para Natal há pouco mais de 1 ano, depois de deixar Brasília e uma vida que já não cabia nele. Costuma dizer que veio buscar ar e encontrou, mas não do jeito que esperava. Seu escritório funciona num pequeno coworking próximo à praia de Ponta Negra. E todas as tardes, ele faz a mesma pausa ritual. Um café às 18 horas. Sempre no mesmo lugar, Café do Farol. Uma cafeteria pequena com janelas abertas para o mar. O café tem um aroma inconfundível de grãos moídos na hora e pão de canela recém-saído do forno. O dono, seu Gilmar, é um senhor de fala calma e sabedoria simples, daqueles que conhece os clientes pelo nome e pelo tipo de café que pedem. Rafael sempre pede o mesmo, coado na hora, sem açúcar, em xícara de cerâmica. É o momento em que ele desliga o celular e observa o entardecer pela janela. Mas naquele dia, o dia em que tudo começaria, algo diferente acontece. Laura, exausta depois de um ensaio fotográfico que não deu certo, decide parar num lugar aleatório para tomar um café e respirar. Entra no Café do Farol pela primeira vez, ajeitando a câmera pendurada no pescoço e o cabelo desalinhado pelo vento. O sino da porta toca e seu Gilmar levanta os olhos, sorrindo. Boa tarde, moça. Primeira vez por aqui? Primeira e talvez última, ela responde, tentando disfarçar o cansaço. Rafael, sentado na mesa do canto, olha discretamente. Há algo no tom da voz dela, uma mistura de leveza e melancolia, que o faz desviar o olhar do mar pela primeira vez em meses. Ele observa quando Laura escolhe uma mesa perto da janela, abre o notebook e começa a revisar fotos. Há um foco silencioso nos olhos dela, mas também uma tristeza que ele reconhece. Enquanto Laura pede um cappuccino e uma fatia de bolo de cenoura, Rafael finge que lê um livro, mas não lê. Está distraído demais observando os gestos dela. O modo como ela segura a xícara com as 2 mãos, como se buscasse calor. O jeito como morde o lábio inferior quando pensa. Pequenos detalhes que, sem saber, começam a desenhar o primeiro esboço de uma história. Do outro lado, Laura sente um olhar cruzar o dela por um breve instante. E o que poderia ser constrangimento vira um sorriso rápido. Daqueles que nascem sem permissão, mas ficam na memória. O sol desce no horizonte, tingindo o céu de laranja e rosa. O reflexo da luz entra pelas janelas e banha o café num tom dourado. E é nessa hora que Laura levanta, derrubando sem querer um envelope cheio de cartões de memória. Eles se espalham pelo chão. Rafael, sem pensar 2 vezes, se levanta para ajudar. Deixa, eu te ajudo. Ele se abaixa, recolhendo um cartão que rola para perto do pé da mesa.
Fotógrafa, é, né? É, dá pra perceber? Ela sorri, um pouco sem graça. Pelo tanto de cartões. Ele entrega um nas mãos dela. Deve ter um universo inteiro de histórias aqui dentro. Laura ri, meio surpresa com a frase. Histórias dos outros, na maior parte do tempo. Rafael hesita, mas diz algo que, sem saber, vai ecoar nela. Então talvez esteja na hora de fotografar a sua. Silêncio. Um daqueles silêncios que não pesam. Só respiram. Ela agradece e volta à mesa. Ele retorna à dele, mas algo ficou suspenso no ar. Uma curiosidade mútua, um reconhecimento de almas que se esbarram quando o universo está de bom humor. Naquela noite, Laura chega em casa e, pela primeira vez em meses, abre o editor de fotos e escolhe uma que não é de cliente nenhum. Uma foto antiga, de um pôr do sol em Natal. Olha para a imagem e pensa: acho que eu ainda sei ver beleza. Enquanto isso, Rafael anota no bloco de notas: 18 horas, café, mulher com câmera. Talvez o destino tenha boa memória. E assim, sem promessas nem planos, começa uma história que o tempo esperava para contar. O dia seguinte amanheceu com aquele brilho que só Natal tem. O sol refletindo nas janelas, o vento do mar atravessando as ruas e o cheiro de sal misturado com o café fresco vindo das padarias. Laura acordou cedo, ainda com o gosto da conversa da véspera ecoando na cabeça. Talvez esteja na hora de fotografar a sua história. As palavras de Rafael tinham ficado nela como um refrão inesperado. No caminho para um novo trabalho, ela passou novamente pelo Café do Farol. O sino tocou, o aroma a envolveu, e por um instante, Laura sentiu um conforto difícil de explicar. O mesmo senhor Gilmar estava atrás do balcão, limpando uma xícara, e sorriu como se a esperasse. Achei que não voltaria, moça fotógrafa, disse ele, com o olhar sábio de quem percebe sentimentos antes das palavras. Nem eu, respondeu ela sorrindo. Mas o café daqui é bom demais para vir só uma vez. Ela pediu um expresso duplo e se sentou na mesma mesa perto da janela. Tinha um casamento para fotografar no fim de semana, mas naquele instante não pensava em trabalho. Abriu o caderno de anotações e começou a rabiscar ideias para um projeto pessoal, algo que há anos não fazia. Escreveu retratos do invisível. A ideia era simples: fotografar pessoas anônimas em momentos comuns de beleza, sorrisos espontâneos, gestos gentis, olhares distraídos. Algo que lembrasse que a vida ainda podia ser poesia. Enquanto anotava, o sino da porta soou novamente. Laura levantou o olhar e ouviu Rafael. O mesmo sorriso contido, a mesma postura tranquila. Usava uma camisa azul clara, mangas dobradas, e carregava um caderno de esboços debaixo do braço. Quando a viu, hesitou por um segundo, depois sorriu e fez um gesto leve com a cabeça. A fotógrafa voltou, disse ele, aproximando-se com aquele tom calmo que deixava o ar mais leve. E o arquiteto também, pelo visto. Laura respondeu divertida. Coincidência? Pode chamar de rotina. Ele se sentou na mesa ao lado. Eu venho aqui todos os dias às 6? Ela olhou o relógio. 17h58. E sorriu. Por alguns minutos, ficaram apenas ouvindo o som dos grãos sendo moídos, o tilintar das colheres e o burburinho de conversas baixas. Era uma cena simples, mas havia uma energia nova ali, como se cada detalhe, o pôr do sol, o cheiro de café, o som das ondas ao longe, tivesse se alinhado para aquele encontro acontecer de novo. Então você é arquiteto, disse ela, quebrando o silêncio. Deve ter uma boa visão de conjunto. Tento ter, respondeu ele. Mas às vezes a gente se perde nos detalhes e esquece o todo. Laura riu. Acontece o contrário comigo. Eu busco o detalhe para fugir do todo. Rafael apoiou o queixo na mão, observando-a. Acho que é por isso que fotógrafo e arquiteto combinam. Um constrói o espaço, o outro o preenche. As palavras ficaram pairando no ar como uma brisa quente. Laura desviou o olhar para o mar visível pela janela. O sol descia lentamente, tingindo tudo de dourado. É o café das Edzorhauer, pensou. Talvez aquele fosse o verdadeiro nome do lugar. Gilmar se aproximou, colocando 2 xícaras fumegantes sobre a mesa. Cortesia da casa, disse ele piscando. Para celebrar reencontros, Laura e Rafael se entreolharam, sorrindo cúmplices.
Tomaram o café em silêncio, mas não era um silêncio vazio. Era o tipo de silêncio que tem significado, onde duas pessoas dividem o mesmo tempo sem precisar de palavras. Eu gosto daqui, comentou Rafael. O mundo parece mais lento às 6 da tarde. É o horário em que o dia pede pausa, respondeu Laura. Nem trabalho, nem descanso. Só existir, ele concordou. E você, Laura, fotografa por amor ou por sobrevivência? Ela pensou um pouco. Eu comecei por amor, mas nos últimos tempos tem sido mais para pagar as contas. Acho que esqueci o motivo que me fez começar. Rafael abriu um sorriso sereno. Então talvez precise redescobrir. A conversa seguiu leve, como se já se conhecessem há muito tempo. Falaram sobre música, viagens, o medo de começar de novo e até sobre o costume que ambos tinham de observar pessoas desconhecidas e imaginar suas histórias. O tempo passou rápido demais. Quando o relógio marcou 19h15, Laura percebeu que precisava ir. Recolheu a bolsa, ajeitou a câmera e sorriu. Acho que já tenho uma nova foto para minha coleção. Qual? Perguntou Rafael. Essa cena, respondeu ela, apontando para a janela, onde o mar refletia as últimas luzes do dia. 2 xícaras e um pôr do sol. Ele a acompanhou até a porta. Amanhã, mesmo horário? Perguntou meio sem jeito. Laura hesitou, fingindo pensar. Depende. O café é sempre bom assim? Prometo que o café melhora a cada dia. Ela riu e saiu, deixando o sino da porta tocar de novo. Rafael ficou observando enquanto ela se afastava pela calçada iluminada de laranja. Sentiu que pela primeira vez em muito tempo, algo dentro dele voltava a pulsar. Naquela noite, Laura revisou as fotos do dia e encontrou uma imagem que não lembrava de ter tirado. O reflexo do pôr do sol nas janelas do Café do Farol. Na legenda, escreveu: alguns lugares têm o poder de parar o tempo. E, pela primeira vez em meses, dormiu com o coração leve. Foi assim que começou, às 18h, todo dia, como quem devolve ao relógio o direito de marcar um momento só seu. Laura aparecia primeiro, quase sempre com a câmera pendurada e o cabelo preso de um jeito que deixava escapar alguns fios na testa. Escolhia a mesa perto da janela, aquela que ficava na linha exata, onde o sol, antes de se despedir, derramava um dourado manso. Rafael chegava pouco depois com o caderno de esboços e uma caneta que ele girava entre os dedos quando pensava. Às vezes trazia um livro de capa gasta, outras apenas o silêncio que descansava ao lado deles como um terceiro convidado. O Café do Farol passou a reconhecê-los como quem aprende o passo de uma dança. Gilmar já preparava o coado favorito de Rafael e o cappuccino com canela de Laura, assim que via os dois na calçada. Se o pôr do sol tivesse endereço fixo, seria aqui, ele brincava, deixando as xícaras sobre a mesa com a destreza de quem participa da cena, sem roubar atenção. O sino da porta cúmplice soava como um anúncio de capítulo novo. Nos primeiros dias, as conversas eram sobre coisas pequenas. Laura contava dos retratos que vinha planejando, retratos do invisível, e mostrava tímida algumas fotos feitas de manhã, um vendedor de água de coco rindo de olhos fechados, uma senhora ajustando o lenço do neto, um casal anônimo de mãos dadas, atravessando a faixa com passos sincronizados. Rafael se encantava com a forma como ela enxergava delicadezas que o mundo atropelava. Em troca, abria o caderno de esboços e revelava um projeto que crescia nas margens da página. A requalificação de uma pracinha de bairro, com bancos curvos voltados para as árvores, um parquinho de madeira e luminárias baixas que respeitassem a noite. A arquitetura também é sobre acolher, ele dizia. Daí você projeta lugares para a gente respirar, comentou Laura, mexendo distraída na espuma do cappuccino. Nem eu tento fotografar esse ar quando ele aparece. E eu tento desenhá-lo antes que ele exista, respondeu Rafael sorrindo. No fundo, estamos atrás da mesma coisa. Quando chovia, uma chuva de verão rápida que chegava como quem lava a cidade, eles assistiam as gotas correrem pela janela e contavam memórias de infância. Laura lembrava das tardes na casa da avó, do cheiro de bolo no forno, da mania de colecionar folhas de árvores como se fossem cartas de baralho.
Rafael, por sua vez, falava de Brasília e de como os eixos e as escalas grandiosas lhe deram disciplina, mas pouca pele. Eu vim para Natal aprender a encostar na vida, confessou. Laura guardou essa frase como quem coloca uma concha no bolso. Em uma terça-feira, Laura trouxe uma fotografia impressa. A calçada irregular de uma rua, com um balde de água refletindo o céu. No canto, uma criança pulava a poça como quem desafia as nuvens. Ela colocou a foto sobre a mesa, os olhos acesos de expectativa. "O que você vê?" perguntou. Rafael se inclinou estudando os contornos. "Vejo que a vida inventa espelhos nos lugares mais improváveis." Ele apontou para a borda do balde. "E que alguém decidiu que o céu cabe num círculo de plástico. Gosto do jeito como o pé da criança quase toca o céu. Quase." Laura ficou em silêncio. Não esperava um olhar tão atento. Sentiu o peito aquecer com uma gratidão antiga, dessas que não têm letras, só respiro. A cidade também começou a entrar na história. Eles passeavam depois do café, descendo a rua até sentir o vento mais frio da beira-mar. Passavam por Ponta Negra, observavam o recorte escuro do Morro do Careca ao longe e, às vezes, paravam diante de um artista de rua que tocava violão com uma doçura quase melancólica. Rafael apontava soluções invisíveis no espaço. O traçado que favorece a sombra, a altura das janelas que chamam a brisa, o banco que, se girasse alguns graus, acomodaria mais conversas. Laura, em contrapartida, buscava histórias. A moça de vestido azul que esperava alguém. O rapaz que vendia pulseiras e sorria com os olhos. O cachorro que parecia ter escolhido afeto como profissão. "Tem dias em que eu quase acredito que o destino é um urbanista distraído", disse Laura rindo. "Ele desenha o caminho e deixa a gente decidir se vai ou não." "Urbanista, talvez." "Distraído, não", rebateu Rafael. "E acho que o destino tem uma paciência que eu ainda estou aprendendo." Havia o cotidiano, claro. As encomendas de foto que surgiam de repente e faziam Laura virar noites editando. Os prazos do projeto que prendiam Rafael no coworking por horas, comparando materiais, orçamentos, luz, vento. Em um desses dias apertados, quase se perderam do hábito. Laura mandou uma mensagem no meio da tarde. "Hoje talvez eu não consiga." E ficou olhando a tela sem enviar. Guardou o celular, respirou fundo e decidiu. Iria, nem que fosse por 15 minutos. Chegou atrasada, cabelo preso às pressas. Um pedido de desculpa no olhar. Rafael, que já a esperava com o livro aberto e nenhuma linha lida, sorriu de um jeito que aboliu a culpa. "Quase desisti", ela confessou, tirando a câmera da bolsa como se tirasse um peso. "Eu também quase fui embora", disse ele. "Mas lembrei que o quase não vale a pena quando se trata de paz." Ficaram em silêncio, olhando o sol entrar oblíquo pela janela. Às vezes a presença é tudo. O vínculo foi crescendo por entre esses intervalos, no ritmo das mãos que seguravam xícaras, no jeito como um esperava o outro atravessar a rua, na gentileza com o Sr. Gilmar, que certa tarde lhes trouxe um pão de canela, porque o vento pediu. Eles riram e aceitaram, sabendo que, nos dicionários afetivos, vento é outra palavra para destino. Em um sábado de céu claro, Rafael convidou Laura para visitar a pracinha que ele sonhava requalificar. Fica num bairro simples, escondida entre casas baixas e uma mercearia de portas azuis. O chão tinha buracos, os brinquedos estavam gastos, a iluminação falhava. Mas havia sinais de vida por toda parte. Risadas de crianças, cadeiras na calçada, roupa balançando no varal. "Eu quero que esse lugar continue sendo o que já é", explicou Rafael, abrindo o caderno. Só que com mais segurança, mais sombra, mais convite. "Olha", e mostrou um esboço de pergolado de madeira com trepadeiras que fariam uma cobertura viva. Aqui, bancos de 2 alturas para idosos e crianças. E nesse canto, um espaço para apresentações pequenas, música, poesia, o que surgir. Laura fotografou a praça como ela era e depois fotografou o caderno como ela poderia ser. Ficaram lado a lado, imagem e desenho, presente e futuro. Laura sentiu um orgulho manso, como se testemunhasse a construção de algo que era dos dois e de ninguém ao mesmo tempo. O cuidado. A arquitetura é uma foto que demora mais para revelar, disse ela, ajeitando a câmera.
E fotografia é arquitetura de luz, respondeu ele sem hesitar. No caminho de volta, foram surpreendidos por uma garoa breve. Dividiram o mesmo guarda-chuva, o ombro de um encostando no do outro, rindo quando o vento virava as bordas e os obrigava a aproximar ainda mais os passos. A rua parecia mais estreita, o tempo mais largo. Laura percebeu que o cheiro do casaco de Rafael tinha um quê de café e maresia, um cheiro que, dali em diante, ela aprenderia a reconhecer no escuro. Nem tudo, porém, eram doçuras fáceis. Numa tarde, enquanto Laura mostrava as fotos de um evento, Rafael elogiou o enquadramento e, sem querer, sugeriu uma mudança técnica numa imagem que ela havia feito por instinto. Foi mínimo, quase nada, mas Laura, cansada e sensível, ouviu a sugestão como uma crítica à sua essência. Ficou em silêncio. Guardou as fotos. Mudou de assunto. Rafael percebeu uma fresta de distância nos olhos dela e não entendeu de imediato. O vento soprou pela janela, levando embora as palavras que poderiam ter sido ditas naquele instante. Eles se despediram mais cedo. Laura caminhou pela orla, brigando com pensamentos que não tinham dono. Por que isso me afetou tanto? Perguntou a si mesma. A resposta veio simples e honesta, porque ela ainda tinha medo de não ser suficiente. Parou, respirou e lembrou-se de algo que a fotografia lhe ensinara. Às vezes o foco erra, e tudo bem. O importante é o que você escolhe manter nítido. No dia seguinte, antes das 18 horas, Laura escreveu uma mensagem curta e sincera. Ontem eu fiquei na defensiva. Desculpa. Obrigada por cuidar do meu olhar sem tentar mudá-lo. Apagou e reescreveu. Obrigada por olhar comigo. Enviou. Rafael respondeu com a mesma delicadeza. Eu gosto do seu instinto. Ele vê coisas que meus esquadros não alcançam. Quando se encontraram, já estavam mais próximos. Há laços que se fortalecem quando atravessam pequenos nós. Tomaram o café, falaram da chuva do cachorro de rua que sempre escolhia a mesa deles para deitar aos pés e riram da coincidência de ambos guardarem ingressos antigos em caixas de sapato. Laura prometeu fotografar a primeira apresentação na pracinha quando o projeto saísse do papel. Rafael, por sua vez, prometeu construir um banco voltado para o exato poente que a janela do Café do Farol emoldurava. Para a gente não se perder da nossa hora, disse. A partir daí, os dias deixaram de ser apenas dias, viraram sequência. O relógio marcava 18 horas, e era como se a cidade inteira, cúmplice, lhes abrisse caminho. O hábito não era prisão, era liberdade com hora marcada. E sem perceber, Laura e Rafael foram aprendendo uma lição que mudaria tudo. O amor, quando verdadeiro, não atropela. Ele acompanha o passo. No fim de uma dessas tardes, Gilmar deixou sobre a mesa um bilhete escrito à mão. Para os que entendem que o pôr do sol é um compromisso. Abaixo, um desenho tosco de 2 xícaras e um coração. Eles riram, sem jeito, mas guardaram o papel na contracapa do caderno de esboços, junto com a fotografia da poça que refletia o céu. 2 objetos, um mesmo sentido, é aqui. E foi assim, no simples, que os dias viraram hábito. E o hábito, um lugar onde o coração descansava para poder finalmente começar. O verão começava a dar sinais de trégua, e Natal ganhava uma luz mais suave, dessas que pintam tudo de âmbar. O Café do Farol agora era quase uma extensão da rotina de Laura e Rafael. Até o relógio do balcão parecia esperar por eles antes de marcar as 18. Àquela altura, Gilmar já deixava 2 xícaras sobre o balcão antes mesmo do sino tocar. E o cachorro, que eles haviam apelidado de Farolzinho, deitava-se à porta como se guardasse um segredo. As conversas se tornaram mais íntimas. Falavam de medos, da infância, do que cada um fazia quando o silêncio apertava. Laura confessou que costumava subir no terraço para ver o céu quando o mundo parecia barulhento demais. Rafael contou que colecionava sons, o barulho do lápis riscando o papel, o chiado do mar quando a onda recua, o som que o vento faz quando atravessa o coqueiro. Acho que o silêncio é feito dessas coisas pequenas, ele dizia. Num final de tarde, Laura chegou diferente, o olhar cansado, o sorriso um pouco ausente. Sentou-se sem falar nada.
apenas observando o vapor subir da xícara. Rafael não perguntou, apenas empurrou para ela um pedaço de bolo de canela. O gesto bastou. Depois de um tempo, ela soltou. Sabe quando parece que a vida está fora de foco? Ele assentiu. Sei, às vezes o foco erra para mostrar o que realmente importa. Laura respirou fundo e o ar veio com lembranças. Contou que havia recebido uma proposta para fotografar um evento fora da cidade, algo que poderia render dinheiro, mas a afastaria por meses. É uma chance boa, mas não sei se quero continuar correndo atrás de tudo o tempo inteiro. Rafael ouviu com atenção, sem tentar resolver. Quando ela terminou, ele disse: talvez você só precise parar de correr. O que é seu costuma ficar parado te esperando? Aquela frase ficou ecoando nela o resto da semana. No sábado seguinte, Rafael apareceu no café com uma pasta de folhas grandes. Pediu que ela fechasse os olhos. Quando abriu, viu um projeto novo, uma ampliação do Café do Farol. Era um desenho à mão, colorido com aquarela. O espaço ganhava uma varanda de madeira e bancos voltados para o mar. No canto inferior, ele havia escrito: projeto inspirado na fotógrafa que enxerga o invisível. Laura ficou muda por alguns segundos, depois sorriu com os olhos marejados. Isso é lindo, Rafael. Ainda é só a ideia, mas é o jeito que encontrei de dizer obrigado. Você me lembrou porque eu escolhi arquitetura. Ela guardou o papel com cuidado, como quem segura um retrato raro. E você me lembrou porque eu escolhi olhar. Nos dias seguintes, começaram a sair para capturar imagens e referências para o projeto. Caminhavam pelas ruas antigas de Natal, observando como a luz batia nas fachadas, como o povo ocupava os becos. Laura registrava tudo: as texturas das paredes, o reflexo nas poças depois da chuva, as crianças brincando com pipas improvisadas. Rafael anotava medidas e impressões, mas o que realmente o fascinava era o jeito como ela via o mundo, como se cada detalhe escondesse uma história esperando por enquadramento. Certa tarde, resolveram visitar o Forte dos Reis Magos, onde o mar se estende até o horizonte. O vento era forte e o som das gaivotas parecia uma trilha sonora escrita sob encomenda. Laura colocou a câmera no tripé, ajustou o foco e, de repente, se virou para ele. Fica ali, perto do parapeito. Eu? Riu ele. Achei que o modelo era o mar. Hoje o mar tem outro nome. Ele obedeceu, meio sem jeito. Ela fotografou em silêncio, mudando os ângulos, aproximando-se aos poucos. Quando abaixou a câmera, Rafael perguntou: e aí, ficou boa? Ficou verdadeira. Não era elogio técnico, era confissão. O sol começava a cair e a cidade ganhava tons alaranjados. Caminharam até a areia e ficaram ali, observando o horizonte. Por instinto, Laura encostou a cabeça no ombro dele. Rafael segurou a respiração, depois soltou devagar. Nenhum dos dois quis nomear aquilo. Era cedo demais e, ao mesmo tempo, tarde demais para disfarçar. Naquela noite, Laura revelou a foto e escreveu na borda: entre luzes e silêncios, encontrar. Nos dias seguintes, a vida testou o equilíbrio delicado que construíam. O evento fora da cidade insistia. O cliente ligava todos os dias. Laura adiava a resposta. Rafael não perguntava, mas o olhar dele denunciava o medo de perdê-la para o mundo. Até que, numa tarde nublada, ela entrou no café decidida. Aitei o trabalho, disse de uma vez. Mas são só 3 meses, mas preciso ir. Rafael segurou o ar por um instante, depois assentiu. Vai, a cidade vai esperar, eu também. 3 meses passam rápido, né? Quando a saudade aprende a contar direito, sim. Riram, e o riso era uma tentativa de disfarçar o nó. Gilmar, sem entender o clima, chegou com 2 xícaras e um sorriso. Ó, café para coragem, meus jovens. Beberam juntos, cada gole um pacto silencioso. No fim, Laura levantou-se e disse: promete guardar nossa hora das 18? Prometo. E você promete voltar para ela? Ela acenou e saiu, levando a câmera e o vento no cabelo. Rafael ficou ali, vendo o sol se esconder atrás das nuvens e sentindo o sino da porta tocar como um adeus breve. Durante as semanas seguintes, trocavam mensagens curtas, uma foto de estrada, uma imagem do mar, uma frase simples: luz boa hoje. O relógio continuava marcando as 18
e Rafael, fiel, sentava-se no café com uma xícara a mais sobre a mesa. Às vezes, Gilmar o olhava com ternura e dizia: "O amor tem hora certa, rapaz." Quando o terceiro mês terminou, Laura voltou. Chegou sem avisar, justo às 18, com o coração acelerado. Entrou, o sino tocou e lá estava ele. Mesmo lugar, mesma xícara, o mesmo sorriso que o tempo não conseguiu apagar. "Achei que você tinha esquecido a nossa hora", disse ele, levantando-se. Nem o fuso horário deixou. Riram, e naquele instante entenderam que, entre luzes e silêncios, o amor tinha aprendido a esperar. Os 3 meses longe pareceram ter polido as arestas em Laura. Ela voltou com outro brilho, o olhar mais nítido, uma leveza que cabia nos ombros. No primeiro dia de volta, antes de desfazer as malas, foi direto ao Café do Farol. O relógio marcava 17h59 quando atravessou a porta. Às 18 horas, estava sentada diante de Rafael como quem recobra um fôlego guardado. "Você voltou diferente", disse ele com ternura. "Acho que eu voltei a mim", respondeu rindo com os olhos. Tirou da mochila um envelope grande. Dentro, ampliações de algumas imagens feitas na viagem. Um pescador remendando a rede ao pôr do sol. Uma janela aberta com uma cortina dançando. 2 mulheres rindo sob a mesma sombrinha em meio à chuva. Em todas havia tempo. Em todas, uma assinatura invisível. A capacidade de Laura de ouvir o silêncio dentro das cenas. "Quero fazer uma exposição pequena", disse, pousando as fotos na mesa. "Simples, íntima. Eu mesma monto. Pensei em..." Olhou em volta. "Aqui." Rafael sorriu. Era como se alguém tivesse espelhado seu próprio desejo. Porque nas últimas semanas, o projeto para ampliar o café tinha deixado de ser apenas traço. Havia orçamento, um pré-acordo com fornecedores de madeira e Gilmar, emocionado, dissera que confiava no menino dos esboços e na moça da luz. Faltava, porém, o mais difícil, a prefeitura. Um licenciamento modesto, mas que exigia paciência e precisão técnica. "A gente inaugura a varanda com a sua exposição", disse ele como quem declara uma estação. "Mas para isso eu preciso de você aqui, enquanto eu peço licença ao mundo para construir." Começaram então dias de um trabalho que tinha 2 frontes e um único coração. De manhã, Rafael no coworking, mergulhado em planilhas, planta, memorial descritivo, um passo a passo que parecia um ritual. De tarde, medias sombras, simulava a ventilação, desenhava o guarda-corpo da varanda de modo que ninguém precisasse se inclinar para ver o mar. O mar seria convidado a entrar. Laura acompanhava cada etapa com o olhar atento de quem fotografa com o corpo inteiro. Às vezes, interferia com perguntas que abriam soluções. "Se a varanda não fosse tão alta", sugeriu certa vez. "Assim as pessoas veem o mar sentado, não procuram olhar por cima dele." "Você quer que o mar sente à mesa?", brincou ele. "Quero que ele sirva de pano de fundo e de respiro." Rafael refez o desenho 2, 3 vezes, até chegar a um equilíbrio entre norma e poesia. Em paralelo, Laura definia a narrativa da exposição. Às 18 o mundo cabe numa xícara. Escolheu 15 fotos. Não eram as mais impressionantes, eram as mais verdadeiras. Escreveu pequenas legendas à mão, como quem sussurra ao ouvido. Esperar também é ir. A luz ama beirar as coisas. Quem anda com o vento não chega atrasado. Pediu ao farolzinho, o cachorro, que autorizasse 2 imagens com a pata, e Gilmar jurou que o carimbo de tinta era oficial. No meio desse turbilhão doce apareceu o primeiro tropeço. Um investidor local, cliente antigo do café, ouviu falar da reforma e se ofereceu para ajudar na condição de mudar o conceito. Queria um palco elevado, música ao vivo todas as noites, uma fachada de vidro espelhado, letreiro luminoso. "Instagramável", disse batendo na mesa. Gilmar, assustado, pediu tempo. Laura e Rafael saíram em silêncio, o vento soprando certezas e dúvidas em medidas iguais. "Ele quer um bar", disse Laura, enfim, no caminho pela calçada. Não, um café que acolhe à tarde." "E eu não quero perder o sussurro do lugar", respondeu Rafael, com os punhos no bolso. "O que me fez desenhar essa varanda
Foi o jeito como o sol deita aqui. Um letreiro vai gritar por cima disso. Ficaram parados, olhando o mar. A brisa fazia barquinhos parecerem brinquedos. Laura tocou o braço dele. Você me ensinou que projeto é cuidar do que já é, não inventar uma máscara? Se tiver que ser menor, que seja nosso. O difícil é dizer não quando o sim vem com dinheiro, ele admitiu, honesto. O mais caro às vezes é o que compra o silêncio errado. No dia seguinte, foram com Gilmar falar com o investidor. Rafael levou plantas, cortes, a simulação do pôr do sol atravessando a varanda. Laura levou as fotos impressas e um texto simples. Este é um lugar onde o dia aprende a parar. A gente só quer manter isso possível. O homem ouviu, contou cifras, exibiu planilhas. No fim, sorriu frio. Se não é instagramável, não vale. A resposta veio calma, com a firmeza linda de quem escolheu postura. Não. Sem voz alterada, sem raiva. Apenas não. A recusa custou algumas noites de nó no estômago, mas ganhou algo maior. A fidelidade ao espírito do café do farol. 2 dias depois, num gesto que parecia guia do destino, a prefeitura retornou com um pedido de ajustes mínimos. Recuo, detalhamento do corrimão, inclusão de um canteiro vivo para minimizar a reflexão do sol no piso. Rafael avançou. Laura comemorou como se cada milímetro fosse uma partitura ganhando som. E veio o segundo tropeço, esse emocional. Numa tarde apertada, Laura recebeu uma mensagem do ex, Henrique, alguém que havia sido mais projeto que presença. Vi seu trabalho, parabéns, ele escreveu frio. Se quiser, posso te indicar para um job em São Paulo. Laura sentiu o corpo endurecer. Lembrou-se de como se diminuiu anos atrás para caber numa agenda alheia. Quase respondeu por educação, quase caiu no reflexo de ser agradável. Não respondeu. Guardou o celular e desceu a rua até o café. Quando entrou, Rafael a leu num segundo, como quem decifra sombras. Precisa de mar ou de café primeiro? Perguntou, oferecendo ambos, sem exigir explicação. Dos dois. E de um olhar que não me negocie. Contou. Ele ouviu, sem ciúmes performáticos, sem conselho de manual. Apenas ouviu. No fim disse, o que a gente está construindo não precisa da autorização do passado. E nem do aplauso de quem nunca aplaudiu, completou ela, com um riso aliviado. Seguiram. O licenciamento saiu. As madeiras chegaram claras, com perfume de floresta e chuva. Um marceneiro de mãos firmes, seu Eusébio, começou a erguer as linhas da varanda, como quem amarra um barco. Rafael estava em cada parafuso, cada teste de sombra. Laura em cada foto do processo, guardando a memória do durante, porque o depois, ela sabia, sempre parece óbvio demais. Decidiram que a inauguração teria luz baixa, música de violão sem microfone e xícaras com nomes escritos à mão. As fotos de Laura ocupariam as paredes e a nova varanda, penduradas por fios finos de aço. Um varal de imagens e ar. As legendas, em papel de algodão, presas com mini prendedores que pareciam um brinquedo. Gilmar insistiu em fazer pão de canela em dobro. O farolzinho ganhou banho e uma bandana bege. Virou curador honorário. Na véspera, porém, o céu escureceu como quem arma uma travessura. Uma chuva forte caiu no fim da tarde, e o vento virou objetos, molhou o que não devia, deslocou 2 fotos e ensaiou arrancar um pedaço da lona provisória. Por um instante, a ideia de cancelar latejou. Rafael olhou para a varanda, resistente, mas ainda sem alguns acabamentos, e calculou riscos. Laura, com a câmera pendurada e as mechas coladas à testa, respirou fundo. Se for para inaugurar o espírito do lugar, a chuva conta como bênção. A gente recua as fotos para dentro, aproxima as cadeiras, deixa o mar tocar de ouvido. E se alguém reclamar de vento, completou Rafael, a gente oferece um abraço. Riram, encharcados, e reorganizaram tudo com a ajuda de Gilmar e Eusébio. Às 17h50, a chuva virou garoa. Às 18h, como se obedecesse a um roteiro que só o céu conhece, parou. A rua cheirava a terra molhada. A madeira parecia mais viva e as luzes quentes acesas dentro criaram um abrigo que fazia as pessoas abrandarem o passo antes de entrar. Os amigos chegaram primeiro, vizinhos curiosos depois e clientes antigos com olhos rasos d'água
ao ver as paredes cheias de luz impressa. Uma senhora apontou, emocionada, para a foto do balde que guardava o céu. Um menino perguntou se podia tocar o mar pendurado. Guilmar circulava com bandejas e histórias. Eusébio, enamorado do próprio trabalho, passava a mão na madeira como quem faz carinho num filho. Laura fez um discurso simples. Essas fotos nasceram de uma hora do dia que me salvou. Às 18 horas, eu lembro que viver não é performar. É cabendo agora. Obrigada por estarem aqui. Palmas sinceras, dessas que batem no peito antes de bater na mão. Rafael, ao lado, olhou para ela, como quem testemunha uma aurora. E então, sem pressa, tirou do bolso uma pequena moldura com a primeira foto que Laura lhe mostrara, a da poça refletindo o céu, e colocou sobre o balcão. Para lembrar que o céu cabe em qualquer coisa se a gente souber olhar, disse. E para lembrar que, quando o projeto é certo, o coração aprova sem precisar de likes. Guilmar limpou os olhos. Farolzinho latiu uma vez, só por formalidade. Alguém começou a tocar uma canção mansa no violão. As conversas viraram um tecido de vozes suaves. No meio da noite, quando a última foto recebeu um elogio, Rafael chamou Laura na varanda. O mar respirava fundo. A madeira recém-nascida tinha um calor que não vinha só do acabamento. Sabe o que eu descobri desenhando isso? Ele perguntou. O quê? Que toda varanda é um convite, para fora e para dentro. A gente a construiu para o mundo, e o mundo devolveu para a gente. Laura segurou a mão dele. Não havia pressa nenhuma, mas havia certeza. Quem viu de longe só enxergou dois amigos calmamente celebrando um projeto. Quem chegasse mais perto ouviria outra coisa, a respiração conjunta de um começo. E, enquanto as luzes baixas desenhavam sombras mansas, o relógio do balcão marcou "vai outra vez", como se dissesse, memorizem este minuto. A noite seguiu em alegria serena. E quando o último convidado foi embora, ficou no ar uma pergunta que ambos perceberam ao mesmo tempo, sem dizer, o que vem depois de um lugar que, enfim, diz sim aos dois. A resposta chegaria no dia seguinte com um convite que mexeria no mapa e no coração. Na manhã seguinte à inauguração, a cidade acordou com cheiro de madeira molhada e pão no forno. O café do farol ainda guardava no ar o rastro da noite anterior. Vozes mansas, violão, a primeira exposição de Laura balançando de leve na brisa. Rafael chegou cedo, antes das 8, para conferir os últimos detalhes da varanda. Aquele seu jeito de tocar o projeto com as mãos, como se confirmasse que o sonho tinha mesmo virado coisa. Laura veio logo depois, com o cabelo preso e o sorriso de quem dormiu pouco e bem. Os dois se olharam e foi como se o relógio reconhecesse o par. É aqui. Guilmar apareceu com 3 xícaras e um envelope pardo. Chegou para vocês, disse, pousando o envelope como quem coloca um mapa sobre a mesa. Dentro, um timbre oficial. Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente de Natal. O texto dizia, simples e direto, que a prefeitura organizava um programa piloto de requalificação afetiva de espaços públicos. Queriam testar um novo método que unisse técnica e cuidado, visão urbana e memória do lugar. Tinham visto as fotos da inauguração, lido a fala de Laura, conhecido o desenho de Rafael. Convidavam os dois para liderar uma frente de trabalho. Ele, como arquiteto responsável pelo desenho das intervenções, ela, como curadora de memória visual, encarregada de documentar, ouvir, devolver a história às pessoas. Um detalhe final. O projeto começaria pela pracinha de que eles se apaixonaram, aquela que virou esboço de futuro nos cadernos de Rafael, aquela onde Laura fotografou presente e possibilidade, lado a lado. Por um momento, os dois ficaram em silêncio, o envelope entre as xícaras. O coração de Laura martelou nos ouvidos. O de Rafael respirou fundo, como quem sente um horizonte abrir-se com delicadeza. O convite parecia ter sido escrito no idioma deles. Arquitetura como acolhimento, fotografia como memória e a cidade como casa. É um sim escrito com caneta azul, disse Laura, enfim, com o brilho de quem encontra o próprio nome num livro. É o desenho exato do que a gente vem ensaiando, completou Rafael. A varanda foi o protótipo. Agora a cidade vira o projeto. A alegria não é barulhenta quando é verdadeira.
É serena e inteira. Eles se abraçaram no meio do salão, enquanto o farolzinho rodeava, ansioso, como se entendesse inaugurações de destino. Gilmar bateu palmas de leve. Eu sabia, disse, e seu eu sabia soou como bênção de avô. O resto do dia foi a versão solar de um sonho. Reuniões na secretaria com uma equipe que parecia ter lido as mesmas páginas de livro. Visita guiada à pracinha com vizinhos curiosos. Anotações que misturavam estrutura e história. Quantas árvores, quantas lembranças, quantos bancos precisam caber para que as pessoas queiram ficar. Laura percebeu que a cidade, quando ouvida, fala baixo. E que fotografar ali seria menos pegar imagens e mais devolver espelhos. À tarde, sentaram na borda da nova varanda para planejar o calendário. Laura abriu o caderno e desenhou mapas de luz, como o sol batia às 9, ao meio-dia, às 5:30, às 6. Rafael, ao lado, desenhou mapas de sombra. Riram ao perceber que o trabalho deles se encontrava nessa dança entre acender e abrandar. A gente trabalha com o mesmo material, disse ele. Tempo. Foi então que o passado testou a calma do presente, pela última vez. No celular de Laura, uma notificação antiga que ela esquecera de silenciar. Henrique, vou abrir um estúdio em São Paulo. Ainda considero você uma peça importante. Vem? Laura olhou a mensagem como quem observa uma rua que não quer mais dobrar. Não houve raiva, nem prazer em negar, só clareza. Mostrou a tela a Rafael. Ele leu, levantou os olhos e devolveu com um sorriso de quem não disputa o que não precisa ser disputado. O que você quer? Perguntou sem intervir. Eu quero ficar, disse ela, e a palavra ficar pousou na mesa como uma xícara que não escorrega. Quero fotografar a vida onde ela me reconhece. Quero ver a pracinha ganhar sombra e nomes. Respirou. Quero acordar e saber que, às 18 horas, a cidade me chama pelo nome. Rafael segurou a mão dela. Às vezes, o amor não precisa de declarações teatrais, precisa de decisões no lugar certo. Então ficas, ele disse. E se um dia você quiser ir, que seja por amor ao que te chama, não por medo do que te falta. Quando o sol começou a cair, decidiram fechar o café 1 hora mais cedo e foram para a via costeira. Caminharam descalços na areia, o vento penteando os pensamentos, o mar escrevendo a caneta d'água seus recados na beira. Laura pediu que Rafael parasse ali, onde as ondas tocam com doçura. Ajustou a câmera, respirou, clicou. Ele perguntou o motivo do cuidado e ela explicou que queria guardar o primeiro pôr do sol deles depois do sim. O sim de ficar, disse. Sentaram lado a lado e viram o horizonte se dissolver em ouro. O mundo, naquela hora, cabia numa xícara imaginária que eles seguravam juntos. Rafael tirou do bolso um pequeno envelope de papel vegetal. Eu fiz um teste, disse. Dentro, uma miniatura da varanda recortada com precisão. Madeira, guarda-corpo, as linhas que Laura já sabia de cor. Mas havia um detalhe novo. 2 cadeiras de balanço, uma de frente para a outra, criando um eixo de conversa. É para onde a gente volta quando o dia quiser correr demais, ele explicou. Um lugar que lembra que tudo que vale a pena pede cadência. Laura segurou o papel com um cuidado de artesã. Chorou sem alarde, do jeito certo de chorar quando uma alegria encontra a casa. Eu sempre quis um lugar para voltar, disse. Rafael respondeu. Eu sempre quis alguém com quem voltar. E foi então que as palavras emergiram como quem respeita tempo. Eu te amo. Ele disse primeiro sem ensaio. Ela devolveu sem pressa. O mar bateu palmas baixas. No dia seguinte, começaram o trabalho com o bairro. A primeira reunião foi ao ar livre, cada um sentando na calçada com sua cadeira. Apareceram crianças, mães, avós, o dono da mercearia, o moço do violão, um professor aposentado que fizera parte da primeira associação de moradores. Laura abriu uma caixa com fotografias impressas, não só suas, mas também retratos feitos pelos vizinhos, que ela incentivou com câmeras emprestadas. O bolo de aniversário da menina, que morava na esquina, o gol de futebol pintado no muro, o varal de lençóis que dançava como bandeira de paz. Rafael trouxe maquetes simples, feitas de papelão, que todo mundo pôde tocar e reorganizar. Onde você senta? Ou ele perguntava. Por onde você entra? Que sombra te abraça?
As crianças sugeriram um escorregador de coqueiro, riram, mas anotaram. Quem sabe vir a escultura? Não havia pressa. Havia processo. Em poucos dias a pracinha ficou irreconhecível. Ainda ela, porém mais ela. Ganhou bancos de 2 alturas. O canteiro vivo pedido pela prefeitura, luminárias baixas que acendiam devagar, sem ferir a noite, e um palquinho discreto de madeira, onde o moço do violão podia tocar sem microfone. O som morava no peito de quem ouvia. Na inauguração, meses depois, Laura e Rafael chegaram com as mesmas mãos dadas de sempre, agora com o corpo todo sabendo o percurso. As fotos da vizinhança, impressas em papel de algodão, foram penduradas nas árvores com fitas de tecido. As pessoas se procuravam naquelas imagens, como quem procura o próprio nome num mural afetivo. Aqui sou eu. Aqui é minha mãe. Olha o farolzinho. E o cachorro, evidente, corria de retrato em retrato como quem confere curadoria. Quando as luzes baixas acenderam e o violão começou, Rafael olhou para Laura e viu nela a alegria de quem pertence. Levantou o rosto para o céu e, por um instante, pareceu que às 18 horas o mundo parava de propósito, só para eles. A cidade, sua gente, sua memória, sua música, devolvia o que o amor havia construído em silêncio: casa. Mais tarde, já noite alta, voltaram à varanda do Café do Farol, agora parte inseparável da história dos dois. Sentaram-se nas cadeiras de balanço, o mar respirando ao fundo, e deixaram que a vida fizesse seu barulho de mar. O que a gente chama de destino, disse Laura, talvez seja só a soma de todos os nossos sim no lugar certo. Rafael concordou, tocando de leve a lateral da xícara. E o nosso lugar certo, completou, começa todo dia às 18 horas e cabe inteiro no amanhecer do que a gente promete cuidar. De mãos dadas, prometeram, não com anel, não ainda, mas com a cadência de quem sabe o valor de um ritmo. Prometeram continuar escolhendo a pausa, a escuta, o olhar. Prometeram ser varanda um para o outro, convite para fora e para dentro. E assim, quando a noite respirou mais fundo, o amor deles se deitou como quem encontrou cama. Era simples, era feliz. Era Natal, a por se satisfazer, encerramento, o que fica depois do pôr do sol. Mais 1000 palavras. Algumas histórias não terminam quando a última cena escurece. Elas começam ali, exatamente no instante em que a gente entende o que quer levar na mochila dos dias. A de Laura e Rafael é assim, uma história que não pede fogos, pede cotidiano, pede cafés às 18 horas, mares em tom baixo, madeiras que aprendem a respirar com a cidade. Pede o tipo de cuidado que você não vê em manchete, mas sente no corpo quando passa por um lugar que de repente ficou mais gentil. Depois da pracinha, vieram outras. Uma praça com um coreto esquecido que virou palco para chorinho de domingo. Um beco transformado em corredor de memórias, com fotos em preto e branco, digitalizadas e devolvidas à vizinhança. Um mini-parque onde o chão recebeu desenhos de amarelinha para quem quisesse reaprender a pular. Em cada intervenção, o mesmo método: ouvir, desenhar, devolver, ajustar. Em cada inauguração, a mesma sensação de que a cidade é uma casa grande que só precisava que alguém batesse de leve antes de entrar. O Café do Farol continua sendo o ponto de partida e de chegada. De manhã, o cheiro de pão de canela. À tarde, os ensaios de sombra no piso novo. À sagrada hora das 18 horas, a varanda se enche de gente que aprendeu a pausar. Trabalhadores com mochilas, estudantes com fones tirados, avós que passam com passos curtos e sentam um pouco. Casais que descobriram que amor não é sprint, é caminhada sincronizada. Crianças que decifram o mundo em voz alta e emprestam risadas a quem esqueceu. Gilmar, com o avental manchado de histórias, escreve bilhetes novos todo mês para quem entende que a pressa é só uma noção. Para quem devolve o copo vazio e leva o coração cheio. Para quem sabe que o mar conversa. O farolzinho, naturalmente, assume responsabilidades de anfitrião, recebe, cheira, encosta, cochila. Em noites de vento, ganha lenço no pescoço. Laura mantém a exposição como residência viva. As fotos mudam a cada ciclo, como uma janela que aprende novos horizontes.
Nas legendas, frases curtas que são quase rezas. A tarde não tem culpa, a gente é que esquece de encostar. O infinito cabe no intervalo entre 2 goles. Toda casa precisa de varanda, todo coração de delicadeza. Às vezes, ela convida moradores para assinar as legendas e descobre poetas escondidos em mercearias, jardins e transportes. Descobre que a palavra é uma fotografia que a boca faz do mundo. Rafael, por sua vez, vira referência sem virar vitrine. É chamado para palestras, entrevistas, projetos maiores. Quando perguntam qual a ideia por trás de sua arquitetura, responde simples: acolher. Fala de banco que convida, de luz que não fere, de desenho que ouve. Mostra maquetes de papelão, porque papelão é democrático, cabe na mão de qualquer criança. E sempre volta ao Café do Farol como quem recarrega a bússola. Em uma dessas voltas, coloca no balcão uma caixa de lápis de cor com um bilhete. Para quem quiser redesenhar o mundo, nem que seja por 1 minuto. No fim do dia, a caixa sempre volta com mais lápis do que tinha. Alguém sempre deixa algo quando se sente em casa. E o amor faz o que sabe fazer, amadurece. Ganha os contornos de uma rotina que não enjoa. Há dias de festa e dias de cansaço, claro. Há prazos, barulhos, dúvidas. Mas há também rituais, a mão que busca a outra sem olhar, o gole de café partilhado, a conversa que sabe parar de falar para poder ouvir. Há viagens curtas para fotografar marés, há longas caminhadas de volta para casa, em silêncio bom. Há desentendimentos que se resolvem devagar, porque pressa e ponte não combinam. Há comemorações sem data. E há, sobretudo, a certeza mansa de que às 18 horas existe sempre um lugar para voltar. E que, se esse lugar é varanda, os 2 cabem sentados. Se você chegou até aqui, talvez reconheça um pedaço seu na história deles. Talvez tenha lembrado do seu café favorito, da esquina onde a luz acerta, da música que faz o tempo andar mais devagar. Talvez tenha se dado conta de que a vida espera o seu sim em lugares discretos, que o destino, quando se aproxima, usa o tom de voz dos cotidianos. E talvez, a partir de agora, você queira inaugurar a sua própria varanda, um compromisso com a pausa que te devolve. Então te faço um convite, daqueles que cabem numa xícara. Amanhã, quando o relógio tocar 18 horas, escolha um canto da sua vida para sentar. Pode ser uma cadeira na calçada, um degrau de escada, uma janela, a mesa da cozinha. Desliga um pouco as notificações, pega uma bebida quente ou fria e pergunta ao dia o que ainda dá tempo de sentir. Se der, chama alguém que mereça ver o mesmo pôr do sol que você. Olhem juntos. Escutem o vento. Às vezes, é assim que o amor chega, no minuto em que a gente resolve ficar. E se essa história estiver te abraçando agora, se fez sentido o jeito como a cidade e o afeto se deram as mãos, se inscreve no canal e deixa o like. Assim, mais pessoas também encontram a própria varanda, o próprio café das 18 horas, o próprio modo de dizer sim ao que de fato importa. Escreve nos comentários uma palavra que resuma o que ficou para você. Pode ser cadência, acolher, varanda, casa. A sua palavra pode ser o começo de outra história que o universo está ensaiando. Aqui do nosso lado, a história de Laura e Rafael segue. Não como filme, mas como vida. E a cada fim de tarde em Natal, quando o mar respira mais fundo e o vento erra o cabelo de leve, alguém olha para o relógio, sorri e lembra, é hora de voltar para casa.